Tudo começou no navio, onde Leonardo Pataca, um homem bem apessoado e maganão, fingiu que passava distraído por Maria das Hortaliças e, com um ferrado sapato, assentou-lhe uma pisadela no pé. Ela então, como já esperasse por aquilo, deu-lhe um sorriso e um tremendo beliscão, que após disso namoraram durante a viagem. Meses se passam e o resultado foi o nascimento de Leonardinho, que nasceu gordo e cabeludo. Haveria um golpe de barriga? No batizado do menino, a parteira e o barbeiro vizinho são escolhidos como padrinhos. 7 anos se passaram. Leonardinho já aprendera a falar. Era o terror da vizinhança. O comportamento do garoto, de certa forma, refletia o de seus pais. Maria se aproveitava da ausência de Leonardo Pataca para se divertir com os outros homens, e ele, ao suspeitar da traição, se enfurece e larga sua casa. Leonardinho se diverte com a situação, rasgando os processos que seu pai deixara num canto. E Pataca se enfurece novamente e dá um chute no menino, que vai se proteger com o seu padrinho, o barbeiro. O barbeiro tenta ajudar o casal, mas descobre que Maria foge para Portugal com o capitão de navio e Leonardo Pataca sai também e abandonou seu filho, que se tornou então uma carga para padrinho. Assim que ganhou intimidade com a casa nova, Leonardo começou a atormentar os clientes do barbeiro, mas ele nem ligava, pois estava encantado com o garoto e fez planos para mandar o garoto para estudos em Coimbra. O compadre se empenhava em educar Leonardinho, ensinando-lhe o alfabeto com Maria das Hortaliças. Longe, Pataca não demora para se prender a outra paixão, mas a cigana com quem se meteu também possuía outros amantes e decidiu se livrar de Pataca da mesma maneira que Maria. Hello, darkness, my old friend. Após alguns anos, o compadre consegue educar Leonardinho, então decide que é hora de colocá-lo na escola. Mas após 2 anos de escola, o menino ainda lia mal e escrevia pior. Seu comportamento em sala continuava sendo o pior possível. Com o tempo começou a cabular aulas e nossos passeios conheceu um jovem sacristão com quem criou amizade. Logo teve a ideia de se tornar sacristão também. O compadre aceitou a proposta e levou ao reverendo mestre de cerimônias, que o recebeu bem. No primeiro dia, Leonardo trabalhou com perfeição, mas assim que teve a oportunidade de provocar sua vizinha, que tanto debochava dele, o fez. Com a ajuda de seu colega, encheram-na de fumaça de incenso e derramaram cera de vela sobre sua mantilha. A vingança estava feita. A brincadeira com a vizinha rendeu uma queixa aos mestres de cerimônia, que deu uma sarabanda nos garotos. Eles decidiram ter uma outra vingança. O tal mestre de cerimônias tinha um costume pouco digno de um membro da igreja. Frequentava a tenda de uma cigana, a mesma por quem Leonardo Pataca havia se apaixonado. Sabendo disso, os dois sacristãos bolaram um plano. No dia de uma festa em que o mestre faria um sermão, foram até a tenda da cigana e informaram que o sermão seria adiado em 1 hora. Ao chegar atrasado à celebração, o reverendo mestre de cerimônias se enfureceu ao ver que outro tomara seu lugar e foi tirar satisfação com os meninos. No meio da festa, Leonardo inocentemente citou a visita à cabana cigana no meio de suas justificativas. O sacristão se indignou ainda mais, mas tentou disfarçar perante o povo. Assim que pôde, expulsou Leonardo da sacristia. Leonardo Pataca ficou louco ao saber que quer lhe roubava o amor da cigana. Era um padre. Tentou falar com a cigana, alertando do pecado que estava cometendo, mas então, sem sucesso, decidiu se vingar. Então ele contratou Chico Juca, um valentão, para armar uma pancadaria que chamaria a atenção de Vidigal, um homem da equipe da polícia. Sabendo que você é cristão,
estarem na festa de aniversário da cigana. Ele disse para Chico Juca chamar a atenção de Vidigal, e quando ele apareceu, descobriu o padre escondido num quarto em trajes indecentes, como resultado a vergonha passada. Com o padre saindo da jogada, Leonardo Pataca teve campo livre para investir novamente na cigana, que cedeu aos seus galanteios. Alguns anos se passam e Leonardinho passa de futuro clérigo para vádio. Ele então conhece a sobrinha de Dona Maria, uma velha gorda e chata. Sua Soninha era feia e esquisita, mas de alguma forma chama a atenção de Leonardo. Leonardo e Luizinha, sobrinha de Dona Maria, começaram a se apaixonar. Depois de passeios e abraços, Leonardo então tenta se declarar para sua amada, mas falha, a deixando muito magoada. Um tempo depois surge um novo visitante na casa de Dona Maria, José Manuel. Tanto Leonardo como seu padrinho não simpatizaram com a figura dele, pois identificaram um constante interesse seu em Luizinha. Não estavam errados. Passado algum tempo, Luizinha e José Manuel acabam se casando, sendo que o homem estava interessado apenas nos lucros que poderia obter com o casório. Não bastasse Leonardo ter de aguentar a indiferença mantida por Luizinha, certo dia nem mesmo a encontrou em casa e teve de aguentar algumas horas de conversa com de Maria. Começou a alfinetar a Leonardo. A discussão cresceu, englobou a origem de Leonardo, sua mãe a cigana Leonardo Pataca, até que este último tomou partido e botou Leonardo filho para fora de casa, novamente agora utilizando um espadim. Ao saber do ocorrido, a comadre se desesperou e foi procurar Leonardo pelas ruas. Leonardo correra até a região dos cajueiros, onde se sentou em algumas pedras para descansar. Já nem pensava na sua briga em casa, mas novamente em Luizinha e José Manuel. Logo percebeu alguns jovens numa roda cantando músicas, rindo, comendo e jogando cartas. Isso na época se chamava patuscada. Entre eles indicou Tomás, seu antigo colega sacristão da Sé. Este também o reconheceu e convidou para participar da ceia. Lá ainda conheceu Vidinha, uma jovem e atraente morena que cantava modinhas. Leonardo acompanhou o grupo até a casa deles. A esta altura, Leonardo já havia se esquecido de Luizinha, sua atenção já estava voltada aos olhos de Vidinha. Após procurar Leonardo por toda a cidade, sem sucesso, a comadre foi até Dona Maria. Passaram-se dias e Leonardo já era agregado da família de Tomás da Sé e de Vidinha. Algum tempo se passou, Leonardo e Vidinha continuaram se aproximando. Afinal, quanto mais desafiador um amor, mais desejado ele se torna. Chegando à sua casa, Vidinha se deu conta de que Leonardo havia desaparecido. Luizinha, passando algum tempo do casamento, e a garota sofria com José Manuel, que a mantinha presa em casa. Dona Maria percebeu que se enganara quanto às qualidades do escolhido, e a maior demonstração de seu arrependimento foi um processo judicial que abriu contra ele, procurando defender o patrimônio de sua sobrinha. Em meio a esses acontecimentos, a comadre e Dona Maria se encontraram numa missa e compartilharam as desventuras de Leonardo e Luizinha. Tamanha a sua desilusão, a amizade estava retomada, mais forte que antes. Formaram as duas um pacto em que se apoiaram no auxílio a Leonardo e a Luizinha. Chegando à sua casa, Dona Maria recebeu a notícia que José Manuel teve um ataque epilético. Partiu então para a casa de Luizinha, que pouco tempo depois estava viúva. No velório, Luizinha chorava, mas não como uma esposa. Afinal, José Manuel nunca fora realmente marido. Após o enterro na casa de Dona Maria, chegou um convidado especial, Leonardo, livre e agora com farda de sargento. O reencontro com Luizinha, agora uma moça madura, trouxe de volta o primeiro amor de Leonardo. Passaram o resto da noite conversando de um lado, a comadre e Dona Maria do outro. Leonardo e Luizinha. José Manuel não deixou herdeiros, portanto a causa de Dona Maria estava ganha, a morte foi o juiz. Durante todo o luto, a comadre e Leonardo acompanhavam Dona Maria e Luizinha. Esses encontros faziam surgir em Dona Maria
planos para casar novamente sua sobrinha, agora com Leonardo, já bem ajeitado, mas havia um impedimento: um sargento não podia se casar. Enquanto Dona Maria supunha planos, Leonardo e Luizinha namoravam. Antes que Leonardo fizesse uma nova desconcertante declaração, Luizinha aceitou a declaração de anos antes, mas eles esbarravam no mesmo impedimento que Dona Maria imaginara. Um sargento de linha não poderia ser casado. Com todos bem arranjados e o major contente, não foi difícil para ele resolver a questão. Tornaria Leonardo um sargento de milícias, posto que permitia o casamento, e assim foi. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you